Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 30, versículos 24 a 28, que diz: Há 4 coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As formigas, povo sem força, todavia, no verão preparam sua comida. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O geco, que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Não quero falar sobre o cuidado com as pequenas coisas, pois isso temos visto desde a criação com Adão e Eva, com Caim e Abel, com os filhos de Noé, com as filhas de Ló, e muitas outras passagens que fundamentam o cuidado com as pequenas coisas. Mas vamos nos atentar à observância das pequenas coisas, com o perceber essas pequenas coisas. Conforme o texto que lemos, vemos as formigas sem força, mas que são constantes no propósito. Os arganazes, parece aquele esquilo pequenininho, ou até mesmo uma ratazana, não poderoso, mas sua segurança está na rocha. Os gafanhotos não têm rei, mas trabalham sempre juntos no mesmo propósito. O geco, um lagarto, uma lagartixa, se apanha na mão, contudo, estão nos palácios. Ou seja, pequenos, mas quando sabem quem são e o seu propósito, nada impede eles de realizarem coisas grandiosas. Lembremos de um fato muito importante sobre a Arca da Aliança, que foi recuperada por Davi após ter sido roubada pelos filisteus, e teve que ficar guardada, protegida e cuidada por 20 anos na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, mas não tinha tanto valor para os seus moradores. Acabou se tornando algo supérfluo, algo sem notoriedade espiritual, respeito e devoção. Pois uma vez que se perde o temor e o respeito por aquilo que é santo, tudo começa a ficar indiferente e as atitudes são de desdém até ignorá-lo. Mas, ao buscarem transportá-la para a casa de Davi, vimos Uzá, um de seus cuidadores, morrer por tocar negligentemente na arca. Lembre-se que não são as intenções de querer fazer que nos mantém no caminho e na presença do Senhor, assim como Uzá teve, mas a obediência aos princípios estabelecidos pelo Senhor. Pois não podemos esquecer aquele ditado popular que diz: de boas intenções, o inferno está cheio. Davi ficou preocupado com o acontecido, pois fazia o transporte com alegria, mas se deparou com uma tragédia. E imediatamente deixou a Arca da Aliança em um lugar próximo, na casa de Obed-edom. Ali naquele lugar, naquele ambiente, naquela casa, durante 3 meses que ficou, coisas sobrenaturais e a abundância do Senhor se manifestou. Eles foram estritamente abençoados em tudo. Por quê? A observância das pequenas coisas nos fazem restaurar nosso modo de pensar, falar, agir, olhar, ouvir, julgar e dar nosso ponto de vista conforme a palavra do Senhor. Pequenas coisas, grandes resultados. A casa de Obed-edom olhou com os olhos espirituais e reverenciou a presença do Senhor e do seu senhorio. E o Senhor fez com que suas bênçãos fossem abundantes sobre aquela casa.
Eles não estavam somente fazendo as coisas por rotina ou tradição ou até obrigados, mas estavam fazendo com um coração voluntário na presença do Senhor. Observe bem e vamos detalhar algumas alusões que Jesus faz sobre as pequenas coisas. Observe o grão de mostarda, lá descrito em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 18 e 19. Diz assim: E dizia: A que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. O grão de mostarda é muito pequeno, mas quando semeado, torna-se uma grande árvore. Valorize o que você tem. Isso, futuramente, poderá ser usado para abençoar muitas vidas. Um outro foi o fermento, lá descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 20 e 21, que diz: Disse mais: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Não é necessário uma grande quantidade de fermento para que a massa possa levedar. Não se preocupe se ninguém percebe sua ação. Continue fazendo com o coração voluntário e você verá a transformação e o sobrenatural de Deus acontecendo através daquilo que você está fazendo. Um terceiro foram aquela oferta das 2 moedas da viúva, descrita no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4, que diz: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. As 2 pequenas moedas foram de grande valor aos olhos de Jesus. Não despreze o que você tem oferecido a Deus. Para os homens, pode não ter valor, mas para Deus tem um valor imensurável, porque o que você está fazendo é voluntário e com amor. As pequenas coisas são as que geram frutos imensuráveis. Uma pequena atitude de agradecimento pela manhã, um pequeno gesto de reconhecer o senhorio do Senhor, uma palavra profética de bênção ao levantar, um pequeno gesto ou atitude àquele que ama, um pensamento sobre algo, um pequeno passo longe da confusão, uma pequena caminhada em rumo ao crescimento, uma ação em relação a uma atitude adversa, uma pequena pausa no dia corrido, uma pequena atenção para o seu cônjuge e seus filhos. Seu tempo de atenção às pequenas coisas as transformam em grandes porque são cuidadas. Que o Senhor, no dia de hoje, nos faça refletir sobre nossas ações, pensamentos, conversas e palavras sobre quaisquer situações que possamos viver. Desfrute daquilo que o Senhor tem lhe dado e receba tudo o que o Senhor tem lhe oferecido e viva tudo o que o Senhor lhe tem proposto, pois, repito, são as pequenas coisas que geram frutos imensuráveis e abundantes. Perceba as pequenas coisas no Senhor e viva tudo o que Ele preparou para você nesse dia. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, porque mais uma vez o Senhor tem nos mostrado que são as pequenas coisas, são as pequenas atitudes, mas são estas atitudes voluntárias. Atitudes, Pai, sem ficar querendo nada em troca.
atitudes que demonstram realmente o nosso amor por Ti. Atitudes, Pai, que revelam o Seu senhorio e a Sua presença em nós. Atitudes de reverência, atitudes de respeito, atitudes de amor, atitudes de obediência. Atitudes, Pai, que geram frutos. E esses frutos, Pai, permanecem, crescem e se desenvolvem. Como é maravilhoso viver, Senhor, para Ti e ter a compreensão da Sua palavra e do Seu Evangelho, porque muitas vezes nós pensamos que são as coisas que nós fazemos com um grande afinco. Não que elas não sejam boas, mas o excesso muitas vezes ele obstrui a nossa mente de não observarmos as pequenas coisas. Pequenas coisas ao levantar, como o ar que respiramos. Pequenas coisas como as pessoas que estão ao nosso lado. Pequenas coisas como chegamos ou quem nos fez chegar aonde nós estamos. São essas pequenas coisas. Ou melhor, ser grato. Grato por tudo que o Senhor fez, grato por tudo que o Senhor está fazendo. Por isso, Pai, que venha o Seu reino. Que manifeste a Sua graça e Sua glória em mais este dia. Livra-nos do mal, da tentação. Não deixe faltar o pão em nossa mesa. Mas que possamos sempre perceber essas pequenas coisas que nos vão levar a conquistas grandiosas e a viver o Seu sobrenatural. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado que naturalmente possamos, ó Pai, caminhar no Seu sobrenatural e debaixo, Pai, de uma presença gloriosa e poderosa. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, por isso consagramos este dia, nossas vidas, pensamentos, palavras, ações, atitudes, olhares e até mesmo tudo aquilo que vamos compartilhar e aquilo que vamos ouvir. Consagramos tudo diante do Seu altar, para que o Seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, da Igreja Apostólica Caminho de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.